Boa tarde, meus queridos alunos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Quarta-feira próxima será o nosso primeiro encontro no Meet, onde estaremos nos interagindo e, com certeza, nos conhecendo melhor. Então, nessa oportunidade estarei repassando algumas informações importantes com relação à nossa metodologia de ensino, ok? Então, nossa primeira aula de língua portuguesa aborda o gênero textual História em Quadrinho, que hoje é valorizada como um gênero literário. Então, como o próprio nome já diz, a história é contada em quadrinhos, desenhados um após o outro, formando uma sequência de ações com começo e fim. Característica de uma história em quadrinho. Uma história em quadrinho tem características próprias que ajudam a diferenciá-las, de ilustrações comuns. Essas características podem ser identificadas facilmente. Quadro ou requadro é a moldura da história em quadrinhos. Dentro dela se desenha uma cena. Então, a principal característica desse gênero é o quadrinho, onde são desenhados as cenas de ações dos personagens. Outra característica são os quadrinhos com legendas. A legenda é um pequeno texto que descreve algum fato, informa algo relacionado com o quadrinho anterior ou com o seguinte e marca a passagem de tempo. Então, observe que nessa tira há legenda no primeiro e no segundo quadrinho. A legenda é uma comunicação do narrador e não do personagem. Veja a diferença do último quadrinho, Observe que no último quadrinho há fala do personagem, O personagem está falando, Então você vai reconhecer pelo balão, O balão com a setazinha. E no primeiro e no segundo quadrinho acontecem legendas, Onde o narrador está passando uma informação para o leitor com relação às cenas, certo? Então quem fala na legenda não é o personagem, e sim o narrador, ok? Tiras com textos. As histórias em quadrinhos podem apresentar uma linguagem verbal ou só visual. Nesse slide temos exemplo de tiras com textos. Já nesse outro, temos exemplo de tiras sem textos, como vocês podem observar, Ou seja, apresenta uma linguagem não verbal, mas de muito fácil entendimento, e compreensão. Por quê? Por conta da organização das imagens, da sequência, não é isso? Da sequência e organização das imagens. Ok? Nos dois últimos slides, vimos exemplo de tiras. Nesse há uma página. Não é isso? É o que chamamos de página semanal. É quando a página está completa, Porque tem as tirinhas e tem a página. Nesse slide estamos vendo o exemplo de uma página.
As onomatopeias. Onomatopeia é o nome que se dá a um recurso de sonoridade que é conhecido, ou melhor, que é concedido às imagens. O toque do telefone, a batida da porta, o barulho do despertador são exemplos de onomatopeias. Então, nesse primeiro quadrinho, se observa aí uma onomatopeia. O que essa onomatopeia está representando? O barulho que fez o beijo de Mônica em Cebolinha, não é isso? Nos quadrinhos seguintes também identificamos presenças de onomatopeias, não é isso? Vimos que o personagem aí levou um tombo, porque ele topou em uma pedra e fez o barulho. Então, o barulho que fez é o que nós chamamos de onomatopeias, viu? Quando ele caiu também fez barulho, certo? Então, são as onomatopeias. Aqui eu coloquei mais exemplo para vocês entenderem melhor, certo? As onomatopeias, elas podem estar dentro ou fora dos balões, como vocês observam nesse slide. Nesse slide eu tenho mais exemplos de onomatopeias, ok? Por exemplo, ding-dong imita o som de uma campainha, toque-toque imita o som de uma batida na porta, atixim imita o som de uma pessoa espirrando, bum imita o som de uma bomba, buá imita o som de um choro, nhaque imita o som de uma mordida. Esse último slide, gente, sobre a onomatopeia veio para tirar qualquer dúvida com relação a esse assunto, ok? Espero que vocês tenham entendido. As metáforas visuais e as linhas cinéticas. Então, o que são metáforas visuais? São imagens presentes nos quadrinhos, representadas por objetos que são familiares aos leitores. Então, vamos observar esses quadrinhos coloridos, esses que estão na parte de baixo. Pode-se identificar metáforas visuais? Você vai dizer que sim, não é isso? E onde estão as metáforas visuais? Nos corações, né? Representando o amor. E nas notas musicais do segundo, representando a música que o casal está dançando. Entenderam? Então, as metáforas visuais em desenhos indicam sentimentos ou um acontecimento, certo? E as linhas cinéticas? São as linhas ou traços que indicam o deslocamento, o movimento e a trajetória dos personagens e objetos. Então, nos desenhos acima, nos quadrinhos acima, você pode detectar essas linhas cinéticas. Tem várias linhas cinéticas. Certo? Elas estão indicando o que aí?
o movimento, né? Isso, o deslocamento dos personagens, certo? Movimento com a cabeça, movimento com o corpo. Ok? Vamos ver um pouco mais de linhas cinéticas. Nesse quadrinho você observa a linha cinética, porque porque há um movimento feito pelos personagens, né? No caso, a personagem Magali está se movimentando, está andando, né? Então, a gente se percebe essa linha cinética. O outro personagem, o Cebolinha, está fazendo um leve movimento também com a cabeça. Então, se observa também linha cinética. Mais abaixo se observa a Mônica, né, fazendo um movimento assim bem rápido com a cabeça, né? Se observa que o movimento dela é rápido, porque por conta das linhas cinéticas, né? Que se tem essa impressão, né? Se tem essa certeza, melhor dizendo. Balões. É através dos balões que os personagens se comunicam. Existem vários tipos de balões. Então, nesse slide, vocês irão conhecer alguns tipos de balões. Não estão todos aí. E sim os mais comuns, né? O balão de fala, de pensamento, de grito, de cochicho, de amor e de ideia. Nesse slide eu coloquei para você observar o balão dentro do quadrinho, viu? Para ter uma noção melhor. Então, balão de diálogo, para expressar a fala dos personagens. Balão de coletivo, para indicar várias pessoas falando juntas a mesma coisa, como vocês estão observando. Balão de grito. O balão de grito pode vir tremido ou parecido com o balão de diálogo. Mas o que realmente o diferencia é o negrito das palavras ou o fato de elas estarem em um tamanho maior que as outras, certo? Então, nesse primeiro quadrinho, né, as palavras em negrito representam, né, o grito do personagem, né? O personagem está gritando, né? Então, no segundo quadrinho, o grito do personagem, no caso a Mônica aí, está representado por uma letra maior, não é isso? Por uma letra maior. Então, os balões de grito, eles podem um pouco diferente do balão de fala pelo fato dele ser um pouco mais tremido, certo? E também eles apresentam em negrito o grito, né, dos personagens, ok? Ou então em letras maiores, como foi falado. Balão duplo, para dar continuidade à fala. Então, é mais um recurso, né, das histórias em quadrinho, esse balão duplo, certo? Para dar continuidade à fala do mesmo personagem, ok? Balão de pensamento, para indicar o que o personagem está pensando. É um balão um pouquinho diferenciado, né? Porque vocês podem observar, ok?
Então, nesse penúltimo slide, eu deixei alguns balões que eu não encontrei nenhum exemplo deles assim dentro dos quadrinhos, certo? Mas são muito comuns em histórias em quadrinhos. Então, essa interrogação, né, dentro do balão indica que o personagem está com dúvida. A exclamação dentro do balão indica que o personagem está admirado. Os 3 pontinhos indica que o personagem não consegue se expressar. Esse balão assim lacrimejando, né, indica que o personagem está choroso, triste. As notas musicais dentro do balão indica que o personagem está cantando. E o balão em negrito, né, escuro, indica que o personagem está zangado, ok? Nesse último slide, eu deixei exemplo de interjeições. O que são interjeições? São expressões que indicam sensações e emoções e são sempre seguidas de ponto de exclamação, certo? Então, essas palavras que vocês estão observando, que indica surpresa, indica alegria, satisfação, as que indicam aflição e desespero, as que indicam dor, as que indicam apelo ou chamamento, as que indicam alívio, são chamadas de interjeições, ok? Então, meus queridos, essas interjeições, elas são muito comuns nos quadrinhos também, ok? E nossa aula finaliza aqui. Nos encontraremos na quarta-feira, onde estarei deixando atividades e ficarei disponível para explicações, para tirar dúvidas e etc. Ok? Então, meus amores, é isso, viu? E até a próxima aula.